O sangue é um composto de células que cumpre importantes funções em nosso organismo. Levar oxigênio a cada parte do nosso corpo, defender nosso organismo contra infecções e participar na coagulação são algumas das funções do sangue. E você sabia que não existe nada que possa substituir o sangue? Por isso, a doação de sangue é muito importante, pois esta é a única forma para a sua reposição. A doação de sangue é o processo pelo qual um doador tem seu sangue coletado para um uso subsequente em uma transfusão de sangue. A quantidade de sangue retirada não afeta a saúde do doador, porque a recuperação é imediatamente após a doação. Uma pessoa adulta tem, em média, 5 litros de sangue, e em uma doação são coletados, no máximo, 450 ml de sangue. O sangue doado é separado em diferentes componentes: hemácias, plaquetas e plasma, e assim poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Com o objetivo de conscientizar sobre a importância da doação de sangue, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece o dia 14 de junho como Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi escolhida por ser o aniversário de Karl Landsteiner, o cientista que descobriu o sistema de grupo sanguíneo, ABO. No Brasil, no dia 25 de novembro, comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data tem por objetivo agradecer aos doadores de sangue pela ação de doar e sensibilizar a população para a importância da doação. O mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos, por causa da proximidade das férias e das datas comemorativas de fim de ano, as doações de sangue diminuem. Eu sou Cíntia Souza, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. E eu sou Monalisa Leite, também jornalista da DIRCO. No episódio de hoje, vamos abordar a doação de sangue, um ato de amor ao próximo, que pode salvar até 4 vidas. Para o nosso bate-papo, convidamos Patrícia Fernandes, chefe de captação do Hemominas. E também contamos com a presença do Hermon Dourado, jornalista e coordenador da Divisão de Divulgação Institucional e Atendimento à Imprensa, na Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Ele doa sangue há muito tempo. Sejam muito bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido, Patrícia e Hermon. Obrigada. Obrigado. Patrícia, para a gente iniciar esse nosso bate-papo sobre doação de sangue, eu gostaria que você se apresentasse e qual o seu envolvimento com essa temática. Eu sou captadora, eu comecei como captadora no Hemocentro, agora eu sou responsável pelo setor. Eu trabalho na Hemominas desde 2015, como servidora efetiva, e eu sou responsável pela captação de doadores, o cadastro e o registro de pacientes da unidade. Obrigada, Patrícia. Agora, Hermon, fale um pouco de você, o que te motivou a ser um doador frequente. Oi, Monalisa, Cíntia, tudo bem, Patrícia? Bem? Bom, é um sentimento de ser útil. Eu acho que eu posso resumir dessa forma, né? E também, da mesma maneira, uma retribuição a Deus pela minha saúde. Eu encaro também dessa forma porque se eu tenho algo que pode ajudar a salvar vidas, assim, 1 horinha do meu dia pode ajudar a salvar 4 vidas, por que não fazer isso? Hoje eu estou em condições de fazer esse gesto. Amanhã posso ser eu, pode ser alguém da minha família, algum ente querido, algum amigo precisando. Então, se eu tenho a condição de fazer esse gesto, por que não fazer? Eu levo dessa maneira, assim, como uma missão mesmo que eu tenho e não tenho o direito de não cumpri-la. Patrícia, e quem pode ser doador que nem o Hermon é? Em princípio, toda pessoa que está em bom estado de saúde, que tenha entre 18 e 60 anos, pode realizar a primeira doação de sangue. O menor de idade, que tem entre 16 e 17 anos, que a idade mínima para doar sangue é 16, ele pode doar com autorização do responsável legal. E após a primeira doação, que tem que ocorrer até os 60 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, essa pessoa pode continuar fazendo doações até os 69 anos. O que muda a partir dos 60 anos é que essa doação vai começar a ocorrer de 6 em 6 meses, o intervalo fica maior. E por que essa restrição até 69 anos?
Foi o próprio Ministério que estabeleceu com base nos boletins epidemiológicos. Então, sempre são revistos essas literaturas. Antes era até os 67, aí estendeu-se até os 69. E sempre que há um indício de que há a possibilidade de flexibilizar essas regras, elas são flexibilizadas. E, irmão, conta pra gente quantas doações de sangue você já realizou e teve alguma que mais te marcou? Essa pergunta eu não vou conseguir responder, porque eu já venho nessa missão, como eu comentei, há mais de 20 anos, cerca de 25, né? Pela minha idade aqui, eu tô calculando isso agora. São cerca de 25 anos que eu sou doador de sangue, né? Comecei tão logo eu pude, né? É por essas questões que a Patrícia explicou, nessas normativas que existem em relação à doação de sangue. Eu não posso, assim, também formar uma mais marcante, mas eu acredito que aquelas que você faz já direcionadas, você fica sabendo que tem um parente, alguma pessoa que está precisando de sangue naquele momento e você está em período que você pode fazer a doação, porque tem aquela questão também de um tempo mínimo, de um prazo mínimo que tem que ser respeitado entre uma doação e a seguinte. Então, quando coincide, né, essa situação de eu estar em momentos que eu posso fazer a doação e eu sei que aquele sangue vai ser muito importante para uma pessoa que é conhecida, que é muito importante para alguém que eu conheço, é ainda melhor, né? Normalmente eu dou sem saber. É uma doação dirigida? O pessoal me pergunta na triagem. Eu falo, não, eu estou doando para o banco. Então, quem precisar, meu sangue está ali à disposição. Mas quando é para alguém que você tem um conhecimento da história, é ainda mais representativo, né? É ainda mais gratificante. E já teve alguém, assim, mais próximo de você, algum familiar ou parente que precisou? De mim não, mas de amigos, né? Porque assim, o pessoal costuma fazer campanhas, né? Então chega pelo WhatsApp, chega pelas redes sociais, né? Chega ao seu conhecimento que tem aquela pessoa precisando de sangue naquela unidade específica, né? Que abrange aquela região. Então você já vai e pode especificar, não, eu quero ajudar a campanha para o paciente e tal. A doação que você se refere, quando tem uma pessoa precisando, que você vê uma campanha da comunidade, chama doação de reposição. O que quer dizer isso? Que a gente vai fornecer tudo que aquilo o paciente precisa, na quantidade, e tem que ser compatível. E a gente pede ao familiar, ao amigo, à comunidade, às pessoas que conhecem, e tem pessoas que não conhecem, que vê campanha na rede social, vai lá doar, doação de reposição. Que aquilo vai reabastecer o nosso estoque à medida que vai saindo, porque nossas doações de sangue, elas não são condicionadas à doação. Quando a gente faz o fornecimento para as agências, para as conveniadas, para os hospitais, não é condicionado fornecer o sangue que leve doadores, embora a nossa captação hospitalar, ela peça 5 doadores, pelo menos, para cada paciente, para que haja esse restabelecimento de estoque. Por quê? Da mesma forma que eu preciso ter hoje, imediatamente, para passar para aquele paciente que está em uma situação que ele precisa de sangue, eu preciso realimentar aquele estoque para ter para um outro paciente que vai precisar mais à frente. Patrícia, então vamos agora, depois do sangue coletado, qual o caminho que ele segue? São 7 etapas até a pessoa conseguir doar, por isso que a gente pede 1h30 de permanência na unidade. Após a coleta, esse sangue ele é transferido para um setor lá dentro, a bolsa, né, completa, com todos os componentes ali, a gente chama isso de bolsa de sangue total. Ela é transferida para o nosso setor de fracionamento. Lá no fracionamento, vai ter um processamento daquele sangue. Ele vai ficar em repouso, ele vai ser resfriado, depois ele vai ser centrifugado para ajudar na separação das células, porque aquela bolsa ela vai ser subdividida para a gente pegar os hemocomponentes separados. Por isso que a gente fala que uma doação salva até 4 vidas, porque cada paciente vai receber o componente que ele precisa, que a gente chama de hemocomponente, e a gente ainda encaminha o plasma para a indústria, onde ele vai ser convertido em fatores de coagulação que vai para os pacientes, os hemofílicos. Então, lá no nosso processamento, a gente vai fracionar. Depois que essa bolsa ela é reduzida a temperatura, ela fica em repouso, ela vai ser centrifugada e ela vai ser acoplada no equipamento que chama Compomate. E na bolsa, agora não tem como mostrar, mas ela vem acoplada a outras bolsinhas nela. Quando você faz a coleta, enrola tudo, tem os macarrõezinhos, onde são aquelas mangueirinhas, vai ser feita a separação por peso molecular. Então, ele vai separar a hemácia, ele vai separar a plaqueta, ele vai separar a plasma e a gente vai produzir o crioprecipitado também. Isso tudo acontece dentro do hemocentro, a não ser a produção do fator. Até aproveitando esse gancho que você falou, tem uma curiosidade que muita gente não tem conhecimento. Eu mesmo vim a saber disso há pouco tempo, que é o doador específico de plasma. Existe essa possibilidade, né, de fazer uma doação de uma forma diferente, a captação é outra para o doador que quer
doar apenas o plasma, sem que aquele sangue dele seja aproveitado, mais essa parte. Tem isso, né? Tem essa possibilidade. Sim, a gente pode selecionar qualquer componente para retirar num processo que chama de coleta por aférese. Nós temos 2 equipamentos na unidade e temos outro equipamento que fica no ambulatório que a gente colhe células tronco para alguns procedimentos que estão sendo realizados em Uberlândia para pacientes que têm câncer. Então, usual dentro da unidade, que o plasma não é o nosso foco, são plaquetas, porque eu consigo tirar uma quantidade maior, porque hoje, para fazer uma transfusão no paciente de plaquetas, é uma unidade para cada 10 quilos. Cada bolsa que eu coleto tem uma unidade de plaquetas. Então, eu tenho um paciente com 70 quilos, eu preciso de 7, eu vou ter que fazer um pool de 7 pessoas diferentes e transfundir naquele paciente. No equipamento de aférese, eu vou conseguir coletar de 8 a 16 em um só dia. É um procedimento que demora mais, tem que ter um perfil, a gente coleta só de homem, que também não é um preconceito, é uma questão de perfil. Tem algumas características, ele não pode ter hemoglobina S, que é o traço falciforme, tem que ter um peso mínimo, tem que ter uma veia mais resistente. Então, tem um perfil, já tem que ser cadastrado, já tem que ser doador, aí ele entra para a fila. E tem que ser tipo O e A positivo, que são os mais compatíveis. Mas a gente tem 2 formas de coleta, então. Tem a convencional e tem a coleta por aférese. E lá a gente coleta hemácias dos negativos, pra gente ter é só uma unidade na bolsa de sangue total, na outra eu tenho 2, e dou a cada 6 meses, respeitando a nossa legislação, que a doação para homens são no máximo 4 a cada 12 meses. Então a gente faz de 6 meses, coleta 2 de uma vez, tem imediato o sangue negativo que a gente precisa, ele é mais raro na população. E na máquina de plaquetas, a gente coleta a cada 2 meses, e a pessoa fica às vezes 1h20, 2 horas ali coletando, uma quantidade maior, imediata, para atender um paciente, uma dose única, mais fácil fazer a rastreabilidade desse sangue e melhor para o paciente também. Irmão, então, você como doador experiente, né, conta pra gente como funciona o dia a dia na doação. Antes você faz o agendamento, né, pelo site, pelo Hemominas, e depois como funciona todo o processo lá. É isso, eu faço o agendamento prévio, né, então eu tenho um horário em que eu sou esperado na unidade. Inclusive vem o lembrete pelo WhatsApp, para caso por algum motivo eu não tenha a possibilidade para desmarcar e liberar aquele horário, para que um outro doador faça a sua doação naquele horário específico que eu fiz o agendamento. Aí, ao chegar ao Hemocentro, eu me apresento, respondo um primeiro questionário para o atendente da recepção, né? Aí eu aguardo o momento em que eu sou chamado para triagem. Na triagem, eu recebo... Eu não sei se o nome correto é triagem, o inicial, acho que é isso mesmo, né? Clínica. Triagem clínica. Ali eu sou interrogado, entre aspas, né? Sou entrevistado. Um longo questionário que eu tenho que responder uma série de questões, inclusive coisas pequenas que podem ser um impeditivo para doação naquele dia. Já aconteceu de eu ser barrado porque eu tive um raladinho no fim de semana jogando futebol. Já aconteceu de eu ser barrado numa outra ocasião porque eu tinha ido a dentista momentos antes. São pequenas situações que às vezes a pessoa não sabe que são impeditivas da doação naquele momento, mas podem acontecer. Então esse questionário é bem importante para a gente saber se eu estou apto a doar naquele dia. Pô, eu posso ser barrado naquele momento, né? Então seria perda de tempo eu continuar ali, né? Para mim e para a própria equipe envolvida na doação. Então, após essa entrevista, a minha pressão é aferida. Na sequência eu volto para a recepção, sou chamado para a parte da balança e também faz a coleta, que é aquela furadinha no dedinho para ver como é que está a minha glicemia. Errei, desculpa. Me corrige, Patrícia. Hemoglobina, sim. Hemoglobina. É a picadinha no dedo para ver se eu tô apto com relação a isso também. Perdão, ainda bem que a Patrícia está aqui para me corrigir para não falar besteira. Mas vamos embora. Tentando resumir aqui para não me alongar muito na resposta. Aí após passar pela balança e pela picadinha, eu tenho um pré-lanche, né, da doação, né, que eu recebo ali. E volto para a recepção para ser chamado para o momento específico da doação mesmo, que é quando a sala está preparada ali com uma poltrona, tá, me aguardando para minha doação. Aí quando eu sou chamado para esse momento, eu tenho que fazer a higienização dos braços, né? Sou identificado novamente, né? A pessoa certifica que quem está ali é o irmão, filho da Maria Dark, e ali a bolsa já está com o meu nome, todos os meus dados, né? Esperando o meu sangue. E ali começa a doação propriamente dita, né? E é aquele momentinho ali de relaxar, né? Tem a picadinha, não vou falar que é agradável, tal, mas também assim não é nada que vá fazer ninguém desmaiar, né? Enfim,
dada a grandeza do gesto, eu falo que é uma dorzinha totalmente insignificante, né? Eu, particularmente, não sinto praticamente nada ali. É isso, né? O processo é esse. Ao final, a enfermeira ali ou o enfermeiro verificam se eu estou em condições de poder sair, né? Se eu não tive nenhuma disposição. E passado o prazo ali pós-doação, para certificar que eu realmente estou bem, eu vou para um pós-lanche. Após a doação, eu tenho que me alimentar também. E esse momento é muito esperado pelos meus filhos. Vou fazer esse testemunho aqui, esse relato pessoal, que tem ali alimentação. E eu sempre pego um pouquinho de lanche, eu não vou comer tudo. Eu costumo ser perto do almoço e tal. Eu levo para os meus meninos. Você já está incentivando os futuros doadores. Eu fico quando o papai vai doar sangue, que vai ter lanchinho para eles à volta. Eu levo lá a sacolinha, levo o iogurtezinho, uma barrinha de cereal que vem, é um lanche bem bacana, que vale a pena também, né, para fazer moral em casa. Também para estimular os meninos a, quando eles estiverem em condição também, seguirem o exemplo do papai e fazerem parte dessa corrente do bem. Patrícia, então, falando sobre, né, essa detecção, às vezes, de doenças, né, às vezes precisa fazer todo esse questionário justamente para saber sobre como as pessoas descobrirem alguma doença antes de realizar, né, a doação de sangue e como é que funciona essa detecção após essa avaliação. Como ele falou, nós temos uma triagem extremamente criteriosa. A gente tenta barrar e detectar logo ali. E nós temos os exames de sorologia. Muitas pessoas vão lá e pensam que a gente faz check-up de saúde. A gente não faz check-up. A gente faz testagem para doenças infecto-contagiosas, aquelas que são transmissíveis pelo sangue. A gente está com uma novidade aí, que a gente agora também incorporou o nosso rol de exames. O teste molecular para malária era um impeditivo. A pessoa que tinha se deslocado para um local que é considerado área endêmica, ficava 12 meses sem poder doar, agora são 30 dias, que a gente também tem que pensar na questão da janela imunológica, né, que é aquele período que o seu organismo foi invadido, mas ele ainda não manifestou. Enquanto ele não produzir um anticorpo, nossos testes não vão detectar. Mas é um avanço para nós, depois de anos, conseguir o teste molecular para malária, que veio incorporar os outros que a gente já faz, que é HIV, Chagas, as hepatites, o HTLV, uma variedade lá do HIV, que é uma doença degenerativa. Temos também aí agora o exame de malária. Então, é importantíssimo a gente alertar a pessoa, porque às vezes ela chega ali, ela teve, que vocês falaram, contato sexual recente, e a gente vai barrar mesmo, porque é importante, é extremamente importante a gente pensar na segurança daquela pessoa que vai receber aquele sangue, porque o sangue é um elemento riquíssimo que traz saúde para as pessoas, mas ele também pode carrear. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade imensa com relação ao receptor. Aí, esses exames, eles são feitos na hora, mas o resultado sai na hora? Como que funciona? Os exames, eles são disponibilizados para o doador somente a partir de 30 dias que a pessoa fez a doação. Isso já é para coibir aquelas pessoas que vão intencionadas só a realizar um teste de saúde, né? Porque não é o propósito. O propósito é receber pessoas que estão com saúde, que estão dispostas a ajudar, e aí a gente disponibiliza, né, esse laudo. Nossos exames não são diagnósticos, são testes de detecção. Eles são extremamente sensíveis, eles podem dar um falso positivo, mas é extremamente importante isso para preservar quem está precisando. É disponibilizado para o doador após 30 dias, só ele que pega, ele tem que levar o documento lá, retirar. Para disponibilização das bolsas, para nós, esses exames ficam prontos em 48 horas, porque também sangue tem validade. As plaquetas têm validade de 5 dias, as hemácias elas têm validade de 35 a 42 dias, dependendo do componente que está ali, o anticoagulante está dentro daquela bolsa. E recentemente a gente passou por um caso muito triste aqui no nosso país, né, que foi o caso dos órgãos que foram transplantados com o vírus HIV. Então, a gente tem todo esse procedimento de segurança, porque a gente está sempre falando de quem está doando, mas e quem está recebendo pode ter essa confiança dessa segurança que foi passado por testes até chegar no transplante? Olha, o que eu posso te dizer é que nenhum teste é 100% seguro. Nenhum. Por isso que quanto mais criterioso e mais sincero for o doador, melhor para o paciente, inclusive melhor para ele. Porque a triagem que a gente faz, tanto de sangue quanto de perguntas, é pensando em proteger quem está doando, porque ele pode ter uma doença ali que pode causar um mal nele durante a doação, e também pode transmitir doenças para quem está debilitado ali, precisando. Às vezes você está com um resfriado. Tem um prazo mínimo para você doar após um resfriado. Por quê?
Aquela pessoa que está ali com a hemoglobina baixa, está com uma doença, está com a imunidade comprometida, ela recebe um sangue que tem um vírus circulando, ela não vai ter a mesma resposta imunológica que você teria para se defender daquela infecção. Então, somos taxados de criteriosos, somos taxados de muito enjoados, mas vocês estão vendo aí a importância de ser tão enjoado. Porque eu sempre falo, inclusive nas minhas palestras, se você tiver um filho e ele precisa de uma transfusão, você vai querer aquela que foi mais enjoada ou aquela que deixou passar de qualquer jeito? Então, quando você pensa, eu fui lá, eu fui rejeitada, eu não pude doar, tem um motivo por trás disso. E é muito sério. Existe um comprometimento com vidas, com 4 pelo menos a cada doação. Isso tudo tem que ser rastreado depois quando acontece alguma coisa. Então, é um ato só de doar, não, é um ato de responsabilidade. Então é importante as pessoas terem consciência ao responder aquele questionário, realmente serem as mais honestas possíveis, né? Exatamente. E até consigo mesmo, né? Comigo aconteceu tem mais ou menos 2 semanas que eu fui doar, só que a minha hemoglobina estava baixa. Aí recebi esse diagnóstico do médico, que me encaminhou para um postinho ou algum hospital que eu pudesse ir para justamente verificar minha saúde. Então é importante também para isso, né? Preservação dos dois lados, da saúde do doador, da saúde do paciente também. Sim. Deixa eu pegar um gancho aqui, Claro. né, nessa fala da Patrícia. A questão do resultado após 30 dias. Eu, particularmente, nunca fui buscar. Eu tô naquela expectativa assim, se não me ligaram, é que não deu nenhum problema. Eu tô certo em ter esse raciocínio ou é importante que eu vá buscar os exames sempre? Tá certo. Na verdade, quando tem uma alteração, nós não ligamos para ninguém para falar que deu uma alteração no seu resultado. Vai enviar uma carta, essa carta registrada, para retornar lá, colher novas amostras se for necessário, vai ser enviada a orientação toda na carta. Então, se você não recebeu nenhuma carta, Então quem não recebeu tá ok. Mas eu tenho uma novidade para você. Baixa aí o MG-APP Cidadão, você vai ver lá se você foi apto, sua próxima doação e seu tipo sanguíneo. É uma novidade. Tá, então aproveita e fala pra gente dessa novidade. Qual que é o aplicativo que O as pessoas... MG-APP Cidadão. Então lá tem todo o histórico dos doadores. Tem. E a data que ele pode voltar para doar. O tipo Legal. sanguíneo. E tá escrito lá se ele foi apto ou não. Então, irmão, aí muitas pessoas, né, têm esse receio de fazer essa doação de sangue por medo, às vezes, do que vai acontecer. Então, qual conselho você poderia dar para incentivar mesmo as pessoas a irem fazer essa doação, esse gesto? Eu acho que a pessoa tem que ter autoconhecimento. Eu sou bem tranquilo em relação a levar agulhada. Tem gente que tem uma certa fobia, né, a essa situação. Então, se a pessoa psicologicamente não está preparada, aquela dorzinha vai ser potencializada internamente nela. Ele realmente pode ter algum problema, né, por conta disso. A questão é, se a pessoa realmente está afim, está tranquila, né, está disposta, né, a ter aquele tempinho ali e tal, passar por todo o processo que é importante. É isso, né, basicamente é isso. Porque se você está fisicamente bem, está se sentindo bem e não tem essas questões íntimas que podem prejudicar o processo, eu não vejo motivo para dizer não a esse gesto, né, a essa iniciativa de doar sangue. Aquela pessoa que está querendo doar sangue, que ela tem medo, ela pode ficar tranquila, porque a equipe é extremamente treinada. Não sai nenhum técnico de enfermagem pronto para fazer doação de sangue. Então, a gente, quando chega um profissional lá, ele é treinado por no mínimo 45 dias antes dele começar uma coleta. Ele é muito treinado. Esclarecendo sobre a agulha, que eu acho que é extremamente importante para a população entender, por que a agulha não pode ser um pouco mais fininha? Se ela fosse mais fininha, ela romperia a hemácia. Ela tem aquela forma ovalada. Se você coletar um sangue numa agulha fininha, ela vai se romper, ela vai perder a função dela. Ela não vai desempenhar, que é a oxigenação, levar os tecidos e tal, nutrir. Então, vai perder ali já o objetivo. Então, é tudo muito mapeado para acontecer. Então, a pessoa pode ficar tranquila. Os nossos materiais são todos descartáveis. Nós trabalhamos dentro das normas do Ministério da Saúde, da vigilância, das portarias são publicadas. Nós temos manuais de procedimento. Todo mundo trabalha da mesma forma. Então, pode ficar tranquilo. Tem muita ciência envolvida. Então, aquele medo que a gente tem da agulha, a gente tem que entender porque é importante a agulha ser daquela grossura para que não perca os elementos do sangue. Sim, é importante lembrar que, embora o calibre seja um pouquinho maior, ele é totalmente compatível com a sua veia. Vai ser avaliado até às vezes por mais de um profissional antes de ser funcionado. Porque não tem nada incompatível lá, é super tranquilo. Um relato meio assim, só pra fechar sobre isso, mas eu também morro de medo de agulha, e aí eu fui fazer essa doação. A profissional que tava comigo, ela foi super atenciosa, conversou comigo, tentava, né,
fazer ali relaxar. Claro, cada um tem as suas particularidades, mas consegui ir pensando nesse gesto justamente, né, de fazer o bem. Então falou mais alto e me incentivou a voltar novamente, até mesmo pela mensagem, né, que o pessoal sempre manda do Hemocentro, pedindo pra gente fazer essa doação, faz com que a gente se sinta realmente motivado a fazer o bem, né, fazer esse gesto de carinho. Que o setor de captação está trabalhando bem. Pode pôr estrelinha no caderno. E agora a gente vai entrar assim, num assunto um pouquinho mais delicado. Você falou dos critérios que realmente são necessários, mas durante alguns anos a gente tinha pessoas que eram impedidas de doarem sangue, por exemplo, a comunidade LGBT, e também pessoas que têm muito parceiros sexuais durante a UA. Isso ainda continua? O porquê desses critérios? Esses critérios foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde com base naqueles boletins epidemiológicos. Tudo que o Ministério da Saúde evidencia, ele vai lá e transfere e isso vira lei. Quando houve uma mudança na lei, agora não tem mais essa diferenciação do homossexual não poder doar. Tinha uma distinção, mulher homossexual podia, homem não, baseado nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Com a mudança da lei que o Ministério Público interviu, agora o critério é o mesmo, independente da sua orientação sexual. Então, vai passar pelo mesmo questionamento e é ali na triagem, nos testes laboratoriais, não tem distinção, a gente não faz nem as perguntas. A gente não pergunta mais nem quem é o cônjuge da pessoa. Então, a orientação sexual não existe mais. Não existe. Mas a questão dos parceiros múltiplos, isso é importante. Essa, né? Se teve relacionamento com o profissional do sexo, se é um parceiro fixo. Exatamente. Baseado na janela imunológica. Se você tem um parceiro fixo, está com ele há no mínimo 6 meses. Esse é um dado importante para que se você contraiu alguma coisa ali, aí entra de novo a janela imunológica. Você tem vários parceiros eventuais, tem que aguardar pelo menos 12 meses para a gente ter uma janela imunológica mais segura. Como eu disse, não existe nenhum teste que é 100% seguro e a gente ainda tem essa questão da janela imunológica. Você pode ter contraído alguma coisa enquanto seu organismo não manifestar, porque tem doenças que ficam ali incubadas, esperando, né? Só o vírus ali. Então, não desenvolveu ainda, nem enxergou que tem um corpo estranho no seu organismo, nenhum exame vai detectar. Então, a janela imunológica é muito importante. Esse tempo que a gente pede para a gente conseguir fazer um exame e ele ter um pouco mais de segurança. Irmão, até que momento da sua vida você deseja ser um doador? Pelo que eu me informei aqui, né, nesse bate-papo, eu tenho mais uns 20 e poucos aninhos, né? Enquanto eu estiver na faixa etária, né, em que isso é permitido, caso eu não tenha nenhum problema de saúde até então, vou continuar. A intenção é essa. Patrícia, então agora voltando um pouquinho, onde como sangue doado pode ser usado? Então, existem várias situações em que existe uma necessidade transfusional. A gente tem um ambulatório dentro do Hemocentro, que a gente atende as pessoas que têm a patologia da anemia falciforme. Quem tem anemia falciforme é uma doença genética, né? E vai ter ao longo de sua vida e toma transfusões constantes, desde a infância até o fim da vida. Então, é uma doença difícil de controlar, que causa dores nas pessoas. É a hemácia da pessoa que não funciona, ela é em formato de foice, ela não tem aquele formato adequado. Então, ela não faz a função de oxigenar, de levar nutrientes. Então, essa pessoa tem vários comprometimentos e aí a gente tem que fazer transfusões regulares nele para poder substituir aquela hemácia que ele tem, que tem uma deficiência. Pro resto da vida. Pro resto da vida. A gente também tem o paciente que tem hemofilia, que é aquele que tem uma deficiência de coagulação. Tem fator 8, tem fator 9. Então, o sangue dele, ele não tem os fatores que vão lá e fazem a coagulação. Você vai e corta, passa uns minutinhos, você estancou seu sangramento. O hemofílico não, ele continua sangrando. Ele tem que ser submetido a tomar o fator. É uma injeção, gente, que é feito do próprio sangue, com os fatores separados, liofilizados. E hoje esse paciente tem qualidade de vida, porque antes nem tinha uma vida tão longa, tinha vários problemas, vários acometimentos, porque tem sangramento cerebral. O hemofílico, ele pode sangrar sem se cortado, sem ter batido espontâneo. Então, é uma doença muito grave, que agora a gente tem um excelente controle e a medicação é fornecida gratuitamente pelo Ministério da Saúde. A gente fornece lá um medicamento de alto custo, tem todo um cadastro e em todo o país funciona. É excelente e ele é produzido a partir do sangue que é doado também. Tem os pacientes, os cardiopatas graves. A gente tem paciente com a doença renal, o renal crônico, ele também é submetido a transfusões constantes.
aquela pessoa que fica muito tempo hospitalizada, os grandes queimados também podem precisar de sangue. Uma pessoa que fica muito tempo na UTI, ela tem depressão de nutrientes, ela pode precisar de sangue. O paciente oncológico, o paciente acidentado, o paciente que vai fazer uma cesariana e às vezes ele tem um sangramento, a gente tem que fazer com reserva de bolsa. Uma cirurgia cardíaca que às vezes precisa de até 10 bolsas de reserva para acontecer. Então, são várias opções e a gente pensa só naquela pessoa que sofreu um acidente. Sim, necessidades. Gente, o nosso papo tá muito interessante, mas tá na hora da gente encerrar. Eu espero que quem esteja nos ouvindo aí tenha picado aquele mosquitinho de querer ser um doador. E eu queria agradecer a presença do Hermon e da Patrícia e que vocês fizessem agora as considerações finais de vocês. O assunto é muito gostoso da gente conversar, né? Então, eu fico feliz pelo convite, agradeço, né? E poder passar o meu testemunho aqui, o meu relato, né? A minha vivência nessa seara de doador de sangue. E fica o convite. Convite e a torcida, né? Para que alguém que esteja ouvindo essa conversa nossa seja picado pelo mosquitinho, né? Tenha esse interesse despertado. É algo que é muito íntimo mesmo. Então a pessoa tem que estar afim, né? De ser doador. E é um compromisso, né? Eu confesso que eu fiquei um tempo afastado, tal, tive mudança de cidade, enfim, são situações da vida que a gente fica às vezes afastado, mas veio aquela vontade, faz tempo que eu não dou, tem que voltar. Então, assim que eu tive esse despertar, eu voltei a doar. Então, que a pessoa também assuma isso com uma missão mesmo para continuar ajudando a salvar vidas, né? Que hoje é tão desconhecido, amanhã pode ser de alguém muito próximo, alguém muito caro à pessoa, né? Então, é mais esse sentido mesmo que eu quero deixar um recado sem me alongar, por mais que seja um podcast, para que não vire um podcast tão extenso, né? Muito obrigada. Patrícia, eu acho que a gente esqueceu uma coisa muito importante. Como fazer para doar, né? Fala para a gente que está ouvindo, aonde que eu vou buscar. Podem fazer o agendamento na nossa página, né? Hemominas, com H, www.hemominas.mg.gov.br e também no aplicativo do governo, que é o MG App Cidadão. A gente tem trabalhado com agenda, é super importante, porque eu consigo planejar meu atendimento, eu consigo atender um pouco melhor, eu consigo me organizar quando o fluxo está baixo para eu poder buscar mais doadores, porque a demanda é espontânea, você não tem uma noção do que vai acontecer no dia seguinte. Então o agendamento ele é muito importante para organizar e para planejar essa rotina. Esclarecendo que Uberlândia, o Hemocentro Regional de Uberlândia, ele atende toda a cidade, ele atende 17 municípios vizinhos, são mais de 40 unidades conveniadas conosco. Os números, é difícil de ter um alcance, as pessoas conseguem enxergar isso melhor quando tem um familiar que está precisando, quando tem um conhecido, quando vê um post na internet. São extremamente bem-vindos essas publicações, mas é importante que exista uma conscientização da importância de doar, porque o sangue não pode ser produzido ainda em laboratório, a gente só consegue ir através da doação. E mesmo que você não tenha materializado aquela pessoa que precisa, pra vocês terem uma ideia, a demanda de Uberlândia é de 2.200 candidatos por mês para poder dar conta dessa demanda. É muita coisa. Nós temos uma cidade imensa e a gente tem boletins estatísticos informando que menos que 2% da população doa sangue. Então a gente precisava alavancar um pouco, conscientizar um pouco mais de pessoas para a gente chegar numa condição favorável que não vivesse essa luta diária de falta de sangue. É uma questão cultural mesmo e de conscientização. Patrícia, desculpa te interromper, mas eu vou dar um trabalho para edição aqui para o nosso amigo Márcio. Antes de encerrar, acho fundamental a gente falar sobre medula óssea também, que é algo que está ali no escopo de atuação do Hemocentro, né? E também faz parte desse processo. A pessoa, quando está doando sangue, ela também pode se candidatar a ser doadora de medula. Explica, por favor, como é que funciona isso. Sim. Qualquer pessoa que tem entre 18 e 35 anos pode se candidatar para ser doador de medula. Esses dados vão ficar no sistema até os 60 anos da pessoa, para fazer varreduras. Cada vez que um paciente precisa, o paciente é cadastrado, são 2 bancos. Quem faz a gestão desses bancos é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O Hemocentro é um prestador de serviços que faz o cadastro, a coleta e encaminha para eles. Então, qualquer pessoa que tem entre 18 e 35, nesse caso não entra o menor, é questão restrita, vai lá, coleta uma amostrinha de sangue, tipo um hemograma, 4 ml, e vai fazer o cadastro. A gente não faz coleta de medula na hora. Só vai acontecer essa coleta de medula se for detectada uma compatibilidade e o paciente estiver em condições de fazer o transplante. Isso vai ser feito posterior por conta do REDOME. São 2 bancos.
REREME, que é do receptor, e REDOME, que é do doador. Quem faz o confronto dessas informações e a gestão é o INCA. E nós fazemos o cadastro lá. Então, às vezes as meninas até perguntam lá no guichê se a pessoa quer fazer o cadastro. Às vezes a gente coloca alguma peça lá na porta para a pessoa olhar e se manifestar para fazer o cadastro de doador de medula também. E a chance de encontrar um compatível é 1 a cada 100 mil cadastrados. Mas Ganhar na loteria. eu gostaria de levantar uma questão muito importante aqui, que é a variedade genética. O nosso banco hoje ele é formado, a maioria, por pessoas da raça branca. Nós estamos convocando pessoas de outras raças para irem lá fazer o cadastro. Porque o mais importante é ter uma diversidade genética para a gente poder ajudar as pessoas que precisam encontrar um doador compatível. Pra mim, não perguntam mais, acho que tá no sistema que eu sou doador, mas se mesmo não fosse, eu já passei dos 40, né? Então eu não posso me cadastrar, mas eu ainda posso ser chamado até Sim. os 60. E acontece bastante. Eu nunca doei sangue, mas eu fiz o cadastro para medula. Já passei da idade também, né? Mas então fiquei feliz que eu posso esperar até 60 que eu posso ajudar alguém, né? Isso. E o cadastro para medula também tem um aplicativo do REDOME, que você pode descer lá a sua carteirinha, declaração para concurso. Endereço. Sim, muito importante. A declaração para concurso é porque tem isenção, né? Sim, alguns sim. Gente, então muito obrigada por nos acompanhar até aqui e seja um doador, não é? Posso fazer um apelo? Olha, estamos precisando muito. Esse período de chuvas, temperaturas que abaixam, toda alteração climática, época de festa, tá chegando final de ano, nossas agendas já estão despencando e a gente está já com falta em toda a rede do sangue A positivo. O O positivo também é aquele que a gente tem sempre em foco, porque ele tem uma predominância na população e ele é o mais utilizado. E o O negativo, é claro, que a gente fica pensando aí nas questões das urgências e emergências e pensa num paciente que precisa de uma cirurgia cardíaca que precisa de 10 bolsas, pelo menos, numa reserva para poder ocorrer a cirurgia com segurança. Então, precisa que esse alerta, né, para a pessoa voltar para si, uma consciência ali, chamar um amigo, fazer o agendamento, ir até o hemocentro. Se fidelizar com a gente é muito importante. Bom, pessoal, esse é o momento em que você segue o Ciência ao Pé do Ouvido, nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio. A gente lê tudo. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais e acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, o antigo Twitter, @PédoOuvidoPod. E claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo? Mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio ou mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 999 48 4655, repetindo, 34 999 48 4655. Pessoal, este é o último episódio desta 5ª temporada do nosso podcast. Foram 30 episódios sobre os mais variados temas. Iniciamos com os segredos da paleontologia, passamos por temas delicados como a depressão, o alcoolismo e o feminicídio. Nos divertimos com os esportes urbanos e descobrimos mais sobre a arte da capoeira. Estes são só alguns dos temas que foram abordados. E se você já ouviu todos os episódios da temporada, o nosso muito obrigada. Agora, se você perdeu algum episódio, aproveita o nosso recesso e bora fazer uma maratona e colocar em dia a 5ª temporada. E não se esqueça, anote aí, o Ciência ao Pé do Ouvido volta em 2025, com a 6ª temporada. E se você tem uma sugestão de tema, conte pra gente. Quem sabe ela não vira tema de um episódio? Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pela parceria. E até a 6ª temporada do nosso Ciência ao Pé do Ouvido. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro é por conta dos jornalistas Túlio Daniel e de Ellen Borges, editores do podcast. A apresentação, produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais foram feitas por mim, Cíntia Souza,
E pela Monalisa Leite. Somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO, a DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio é do Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Ficamos por aqui. Até mais, até 2025. Ciência ao pé do ouvido.